Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos dar-vos a conhecer o Santuário do Menino Jesus de Praga, em Abessadas, em Marco de Canaveses, em que está ao cuidado dos Carmelitas Descalços. E para isso tenho aqui o nosso convidado, que é o Frei André, que é Carmelita Descalço, Frei André de Santa Maria. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Mas como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido a rezar connosco. Então rezamos a consagração ao Divino Menino Jesus. Divino Menino Jesus, Senhor da minha vida, eu vos ofereço todo o meu ser e me consagro a vós, para o presente e para o futuro. Recebei a minha alma e enchei-a com o vosso amor. Acolhei o meu coração e guardai-o junto do vosso. Guardai a minha boca e fazei da minha vida um louvor. Sede a luz dos meus olhos e iluminai os meus passos. Falai aos meus ouvidos e convertei o meu coração. Estendei a vossa mão e amparai a minha vida. Escutai o meu pensar e seja feita a vossa vontade. Vede a cruz da minha vida e vinde em meu auxílio. Consolai-me na tristeza e abençoai-me na alegria. Aliviai-me na doença e conservai-me em saúde. Consagro-me ao vosso serviço nas coisas do Pai, para estar vigilante nas boas obras. Fazei que eu me perca só em vós e me encontrem sempre os que vos procuram. E quando chegar a minha hora, concedei-me, Jesus bendito, o conforto da Virgem Mãe, para que, vencida a morte, triunfe a vida e se estabeleça para sempre o vosso reino de paz e de amor. Amém. Amém. Divino Menino Jesus, Abençoai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, antes de começarmos a nossa conversa sobre este santuário, sobre esta devoção ao Menino Jesus de Praga, vamos ver uma peça produzida pela nossa produção, pela Juliana e pelo Marco Silva, que ambos se deslocaram até ao Santuário do Menino Jesus de Praga e estiveram à conversa com o reitor do santuário, Padre Agostinho Leal, para visitarem este local. Vamos ver. Bom dia a todos! Para mim é uma alegria estar aqui neste momento em Marco de Canaveses. Estou aqui perante o Santuário do Menino Jesus de Praga, mas nada melhor que o Padre Agostinho Leal, o nosso reitor do Santuário, para nos explicar um pouco mais sobre ele. Alegria compartida com todos vós que assistis a este momento, onde vamos apresentar o Santuário do Menino Jesus de Praga. Olhamos para o santuário e vemos que ele está integrado na aldeia. Portanto, o santuário não é uma capelinha isolada do povo, mas faz parte da comunidade. E por isso está no meio das casas, está junto a uma rua, está junto à vida concreta das pessoas. Mas a vida concreta das pessoas também tem a dimensão espiritual. E o santuário é a dimensão espiritual nesta aldeia. O santuário é um todo, não só a parte interior, onde vamos ver depois a igreja, o centro de espiritualidade, a imagem do Menino Jesus, mas é um todo, dentro e fora. Fora tem o grande edifício do santuário, ao lado direito está o solar da Quinta da Moria, mais conhecido entre nós por Palacete. Aos pés do santuário há toda uma quinta que se estende com uma casa em frente, que era a Casa dos Caseiros, e hoje é onde pastam as nossas ovelhas e onde cultivamos um vinho muito bom,
o vinho do menino conhecido e registado como Convento de Abessadas. Aqui mais junto a nós, neste arvoredo, está um parque de lazer, onde, sobretudo no verão, muitas famílias vêm passar o tempo com um dia completo. A parte religiosa no santuário e a parte das merendas, da festa, aqui mais abaixo. Também está por detrás aquela mata, aquele arvoredo, chamamos nós o Monte da Oração, onde estão os 12 mistérios da infância do Menino Jesus, que serve também para muitos peregrinos, individualmente ou em grupo, rezarem a coroinha do Menino Jesus com umas meditações. E aí em casa, ficou curioso? Vamos descobrir mais então sobre o Santuário do Menino Jesus de Praga. E vamos começar então pela igreja. Padre, nós subimos estas escadarias e deparámos-nos com estes dois belíssimos azulejos. O que é que significa estes azulejos para o santuário? Em relação ao santuário do Menino Jesus, muita gente pergunta-nos porquê o Menino Jesus nos Carmelitas e os Carmelitas e o Menino Jesus. Temos que ir às fontes, às origens. E antes de entrar lá dentro, que é onde se afogueia a fé e a devoção ao Menino Jesus, aqui está o convite. São João da Cruz, em tempos de Natal, o nascimento do menino, encontrava-se em oração em certo lugar onde estava uma imagem do Menino Jesus. E elevou-se de tal maneira, o seu espírito elevou-se de tal maneira que ele pegou no Menino Jesus, começou a dançar, por isso é que está com uma atitude de dança, e disse: se amores me hão de matar, agora tenham lugar. A Santa Teresa de Jesus conta-nos os relatos históricos que, subindo um dia as escadas do Mosteiro da Encarnação, onde ela vivia, encontrou um menino que descia. E o menino perguntou-lhe: como é que tu te chamas? E ela disse: eu sou Teresa de Jesus. E o menino respondeu-lhe: e eu sou Jesus de Teresa. Então, agora vamos ver a igreja, correto? Vamos, com Então. todo o gosto. Padre Agostinho Leal, estamos agora neste momento no interior da igreja do Santuário do Menino Jesus de Praga e começo, obviamente, a começar pela imagem do Menino Jesus de Praga. Que características tem esta imagem? Esta imagem tem 2 metros. É de madeira, foi construída pelo Tedim, de Braga, e daqui há como que uma espécie de irradiação que de alguma forma todos estes anjos à volta do menino são como que uma irradiação da luz divina e realmente o menino Jesus É o foco, é o foco, é o centro. é o centro. E tanto esta imagem como este painel são ambos da mesma idade, são da fundação? Sim. Portanto, em 19 de abril de 1960 foi lançada a primeira pedra de todo este edifício. Em 22 de outubro de 1961 foi a inauguração. O mentor, o sonhador desta obra foi o padre Isidoro Maguna, que era o delegado provincial da ordem. Tinha um grande colaborador, que era o padre Romão. O padre Romão teve um acidente muito grande, ficou em estado de coma e foi levado para o Hospital de Santa Maria, no Porto. Nesse hospital,
das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora, Franciscanas de Calais, havia uma irmã cujo processo está em beatificação, Irmã Rita, que era muito devota do Menino Jesus. E foi ela que divulgou muitas imagens do Menino Jesus. E quando o padre acordou, o padre Romão tinha na cabeceira a imagem do Menino Jesus de Praga. Não fosse ele carmelita e não fosse ela devota e o Menino Jesus. No entanto, depois recuperou do coma, saiu do coma, mas a saúde dele piorava muito. Ele partiu uma perna no fémur em 3 partes e então o que se previa era que ele partisse para a eternidade. E o padre Isidoro Maguna, que já estava praticamente com esta obra no coração e, para começar, disse e pediu a Deus que se ele ficasse bom, capaz de continuar a trabalhar para o ajudar nesta obra, que lhe dedicaria o trono ao Menino Jesus de Praga. Então terminamos agora aqui a nossa visita guiada, mas antes de irmos para a segunda parte, isto é, antes de irmos para o exterior visitar o resto do santuário, terminamos aqui junto ao Menino Jesus de Praga. Padre Agostinho, alguma mensagem? Quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei. Foi uma frase que o Menino Jesus disse a Frei José da Anunciação, com estas outras frases. Tende piedade de mim e eu terei piedade de vós. Restituí-me as minhas mãos e eu vos darei a paz. Então, nós vamos pedir ao Menino Jesus, sobretudo neste momento do mundo em guerra, Exatamente. que nos dê a paz e nos abençoe. Divino Menino Jesus, abençoai-nos. E assim terminamos a primeira parte do nosso bloco. Vamos então depois para uma segunda parte para descobrir um pouco mais sobre o exterior do Santuário do Menino Jesus de Praga. E acabámos de ver a peça sobre o Santuário do Menino Jesus de Praga. E vamos começar a falar sobre este santuário, mas antes disso vamos conhecer um bocadinho o Frei André, que está aqui connosco. Quem é o Frei André, para as pessoas que estão lá em casa? Difícil, não é? Falarmos nós. Começamos com uma pergunta logo complicada, no início. Para já. Obrigado. O Papa Francisco fizeram-lhe a mesma pergunta quando foi quando da sua eleição, Sim, como Romano Pontífice, não é? E disse-nos logo que era um pecador olhado com misericórdia. Eu sinto-me este filho olhado por Deus. Frei André, o Frei é porque sou carmelita descalço, Sim. mas antes de ser Frei sou o André. Tenho 31 anos, sou natural de Lisboa e pronto, é o essencial de mim. Sabemos que é carmelita descalço, como todos podem ver, como já falou. Mas quem era o Frei André antes de ser carmelita descalço? Bem, era uma pessoa normal, era um jovem universitário, um jovem estudante. Fiz a minha vida normal. Durante uma época não foi um jovem muito religioso, mas isso o Senhor depois arranjou forma de nos chamar. E antes de ser carmelita descalço, fiz o percurso normal, fiz o curso superior, tirei Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, que era uma área que gostava e numa especialidade que gostava muito, que era a hidráulica, Sim. as águas, que gostava muito. Mas pronto, tudo isso mudou em 2015. E como é que surgiu a sua vocação ainda mais ao Carmelo? Como é que se deu tudo isto? Sim, porque efetivamente
Sendo de Lisboa, o Carmelo Descalço não está presente, pelo Pois. menos institucionalmente, Sim, assim, sim, com, sim. com os conventos, como nós imaginamos. Isso deveu-se a um convite inusitado. Uhum. Foi o meu pároco que, a certa altura, me desafia, no momento em que eu já estava com algumas inquietudes vocacionais. Veio aqui de Fátima, do Carmelo de Fátima, um convite ao meu pároco, e o meu pároco desafiou-me. E nessa altura eu disse-lhe que sim. Disse-lhe, vamos experimentar isso. Eu não sei o que quero, nem sabia o que eram os carmelitas, e vi uma coisa que acho não, é verdade, porque sei, já falámos aqui, que foi o Rumos. Sim, já. E seduziste-me, senhor, e eu deixei-me seduzir, foi isso? Foi. O Rumos, já passámos aqui, já passaram Sim, aqui sim. tantos carmelitas e gente a quem o Rumos fez muito bem. E eu sou da primeira leva do Rumos. Ai, que giro. Eu sou da primeira leva. Fui do o grupo original, o grupo fundador, se quisermos. E o Rumos foi aquilo que deu uma reviravolta na minha vida. Porque, sem saber como, encontrei uma família religiosa que vive em família. E foi algo que a mim me tocou. Primeiro, o Rumos sempre senti uma liberdade tremenda. Porque às vezes podemos, nestas coisas de vocação, às vezes podemos sentir alguma pressão para... Sim. Nunca senti isso no Rumos, bem pelo contrário. Também a existência de uma religiosa, de um sacerdote e de leigos abrem o leque. Sim. Ou seja, ninguém se sente obrigado a uma coisa ou a outra. E depois sentia que o importante era onde é que eu me sentia feliz. Aquelas pessoas estavam ali para me ajudar a descobrir o que Deus queria de mim. E mais bonito que isso, faziam-no em família, juntas, cada um com a sua particularidade, com o seu estado de vida, com a sua sensibilidade, mas todos juntos, em família, a dar exemplos belíssimos sobre o que é a vida religiosa, o que é a vida sacerdotal, o que é a vida matrimonial. Tocou-me imenso e houve cá dentro uma coisa que abanou de forma intensa. E foi um despoltar de questões, mas o que é isto? O que é isto que eu nunca tinha imaginado, nunca tinha sonhado para a minha vida, e afinal parece que Deus me fez já a pensar para isto, já a pensar para aqui. E pronto, foi algo, Sim. O Rumos realmente foi a minha porta de entrada nos Carmelitas e Sim. nesta família. E foi onde se encontrou também mais profundamente com Jesus. Essa experiência com Jesus foi a sua grande experiência? O Rumos foi uma experiência forte, intensa com Jesus, no sentido, não de que não tivesse Sim. outra experiência, mas foi no sentido de, atenção, tu não estás a escutar tudo aquilo que eu te tenho para dizer. Põe-te à escuta, deixa-te ajudar, abre-te a estes que eu coloquei na tua vida, porque te quero falar. Aí foi. No Rumos encontrou o rumo para a sua vida, para a sua vocação. Sim, eu creio que sim, espero que sim. Já que estamos neste tema, o que diria a quem neste momento está à procura de sentido para a sua vida, à procura da sua vocação? Talvez dizer que não tenham medo, porque é verdade que quando Deus chama a sério. Uhum. E chama para muito. E faz-nos uma coisa terrível, que é Deus não se contenta com metade. É verdade. Deus pede tudo. E isso às vezes é assustador, é verdade. E temos que o reconhecer. Claro. No entanto, acreditem,
e acreditem, e agora falo aí para casa, que Deus pede tudo, mas para dar muito, mas muito mais. Deus é bom pagador, é excelente pagador. Portanto, não tenhamos medo de às vezes abrir, de às vezes dar o salto que é necessário. Sim. Não tenhamos medo. Ele está presente. A sua promessa é contínua. Ele está sempre presente. Abrir as portas a Cristo, não é? Isso, não tenhamos medo. Exatamente. E as portas mais difíceis de abrir são aquelas cá dentro que nós dizemos muito bem, Senhor, tu podes entrar em toda a parte, mas daqui para dentro não entras. Pois é, essas que custam abrir, mas só depois de as abrirmos é que vamos ser e vamos descobrir esta alegria, esta felicidade que só Deus dá. Frei André, nós estivemos a ver a peça sobre o santuário, em que o reitor nos falou um bocadinho do santuário. Fala-nos um bocadinho desta devoção ao Menino Jesus de Praga, que nasce dentro do Carmelo. Efetivamente, a devoção ao Menino Jesus de Ao Praga Menino Jesus, não, ao Menino nasce Jesus. dentro do Sim. Carmelo, mas nasce precisamente porque já havia uma devoção ao Menino Jesus. E para falarmos disto, nada melhor que começar com os nossos fundadores. Claro, todos nós, se nos lembrarmos, vemos em todas as nossas vidas, o Natal é sempre uma altura especial, sim, não é? sim. Pois Santa Teresa e São João da Cruz que são os nossos fundadores, Sim. ou reformadores, como alguns querem chamar, do Carmelo Descalço, tinham sempre uma enorme devoção ao Menino Jesus. Santa Teresa, porque era uma mulher muito humana, porque era uma mulher que precisava de toque, precisava da humanidade, para rezar necessitava de imagens que a ajudassem. Isto numa altura em que era um bocadinho quase controverso, porque dizia-se, não, para rezar basta só o Jesus divino. E Santa Teresa faz a descoberta, não, o Jesus humano é este Deus que se fez homem por amor de nós, este é que nos salva. Não há aqui é todo Ele que nos salva. Portanto, olhai para Ele. E uma das coisas que Santa Teresa, onde esta humanidade de Cristo se revela muito bem, é no menino. Santa Teresa tinha uma devoção tremenda ao Menino Jesus. Santa Teresa era uma mulher festivaleira, ela só não fazia festa se não podia. Nos natais eram festas ao Menino Jesus, vestiam-se os meninos, imagens de meninos. Santa Teresa levava sempre que ia fundar novos Carmelos, levava sempre uma imagem do Menino Jesus. Portanto, o Carmelo Descalço teve sempre esta dimensão. São João da Cruz a mesma coisa. São João da Cruz há uma história muito bela, que estando, salvo erro, em Granada, por alturas do Natal, chega ao recreio, vê uma imagem do Menino Jesus e pega na imagem do Menino Jesus e começa a dançar com a imagem do Menino Jesus, a dançar e a cantar, e diz algo como: se de amores terei que morrer, pois que seja agora. Esta devoção, este amor tremendo a este Deus tão grande que se faz tão pequeno, isto descobriram-no os místicos. Qual o motivo para o Menino Jesus ter o nome Praga? Essa é uma história muito bonita. O Menino Jesus, e reza a tradição, que isto vem tudo de Santa Teresa. Porque, ao que parece, reza a tradição que Santa Teresa oferece uma imagem do Menino Jesus a uma princesa castelhana que pertencia à alta nobreza, à família real espanhola, que se foi casar para a República Checa. E Santa Teresa oferece-lhe uma imagem do Menino Jesus. E a princesa leva-a no enxoval. E depois é uma descendente dessa princesa, que tem muita devoção, e a entrega a um convento de carmelitas que havia na cidade de Praga, entrega a imagem e diz-lhes: muito bem, olha, entrego-vos a maior preciosidade que tenho. Honrai-a. Nessa altura vêm as guerras de religião, com a questão dos protestantes, há algumas peripécias, a imagem é destruída, desaparece, quando os irmãos protestantes chegam a Praga. Depois os católicos voltam os carmelitas, que haviam fugido, e a imagem estava destruída.
foi descoberta mais ou menos por acaso atrás do altar. E é muito bonito isto, porque a imagem estava sem mãos. É uma imagem pequenina, Sim. e estava sem mãos. E o que é que acontece? Acontece que um padre tem um sonho com a imagem, que era muito devoto daquela imagem antes. Sim. E tem um sonho com essa imagem que lhe diz: restaura-me. Olha para a minha miséria, restaura-me. Porque quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei. E o padre, ele lá conseguiu restaurar, foram umas peripécias para conseguir restaurar a imagem, mas restaurando a imagem e colocando a imagem à devoção dos fiéis, a imagem foi sendo muito milagrosa. E as pessoas acorriam à igreja onde estava aquela imagem do menino Jesus, e a igreja estava em Praga. Sim. E por isso o menino Jesus é o menino Jesus de Praga. E como era uma imagem tão milagrosa, ficou o nome com ela. E essa devoção não ficou só em Praga? Não, lá está. Como sendo uma imagem tão popular, as pessoas acorriam a ela para alcançar graças. O que acontece é que as pessoas levam a devoção, os peregrinos levavam a devoção a toda a parte do mundo. Uma nota só de curiosidade: no século XVIII, a família real portuguesa recebe, a corte em Lisboa, recebe uma imagem do menino Jesus de Praga em apoteose, quase como se recebesse o próprio Cristo na pequenina imagem. Portanto, há vários santuários dedicados ao menino Jesus em todo o mundo, e as igrejas, é muito frequente entrarmos numa igreja e, se olharmos bem, ali está o menino Jesus de Praga. Pode ser mais assim, mais assado, mas é verdade. Sim, é verdade. Pelo menos na minha cidade tem. Tem igrejas que têm o menino Jesus de Praga. Nós temos aqui em estúdio uma imagem do menino Jesus de Praga e eu gostaria que nos explicasse um bocadinho da imagem. Sim, com certeza. A imagem, claro, é uma imagem do século XVI. No século XVI era frequente vestir-se as imagens. Sim. E a imagem original é uma dessas imagens. Sim. Aliás, Santa Teresa, uma das grandes devoções dos Carmelos era fazer vestidinhos para o menino Jesus. E pronto, a imagem está vestida de rei. Porque isto, se quisermos, começa já no Novo Testamento. Sim. Quando a Virgem dá à luz, vêm adorá-lo os pastores. Sim. Vêm adorá-lo os pastores e vêm adorá-lo os magos. E um dos presentes dos magos é o ouro. E nós só damos ouro ao rei, não é? Sim. Só pagamos impostos. Só pagamos impostos a quem deve. Sim. O ouro é dado ao rei. Já esta realeza deste menino Deus que nasce para nós. E se nós repararmos, o menino tem o mundo nas mãos. Sim. Porque ele é o Todo-Poderoso. Porque este menino é quem nos sustém. E é um menino que sustenta na sua mão o mundo. Porque se o mundo não estiver na sua mão, o mundo cai, desaba. É Jesus, é sempre Jesus quem nos sustenta em todos os momentos das nossas vidas. E nós temos essa experiência. Ele é apresentado muitas vezes com um anel nos dedos, que muitas vezes representa a aliança que Deus fez connosco. É uma aliança nova e eterna, que não passa. A aliança que os esposos têm nos dedos, não é? É só um pequenino anel, mas que diz que um é inteiramente do outro. Sim. Deixou de ser seu para ser do outro. E esta é a aliança que Deus faz connosco. Deus dá-se totalmente a nós e deu-se totalmente neste menino para que nós também nos possamos dar totalmente a Ele. Há alguma forma de devoção particular ao menino Jesus de Praga? Podia-nos explicar como é que se reza? Sim, é muito engraçado. Nós rezamos agora. Lindíssima oração. Começámos este encontro esta manhã com esta consagração ao menino Jesus. E a consagração ao menino Jesus pertence a uma devoção chamada a Coroinha. Sim. Que este pequenino livro, a Coroinha do Menino Jesus, se quiser, que pode ser rezada
simplesmente, ou pode ser rezada com a coroinha, Sim, ou chamado também o terço do Menino Jesus. sim. Parece uma dezena, mas não é bem uma dezena porque não são 10 as Ave-Marias que se rezam, Sim. são 12. Ai, que giro. São 12 para representar os mistérios da infância do Deus Menino. Começa-se com uma oração inicial, recordando a encarnação do Verbo, e depois vai-se meditando nas 12 contas, nos 12 anos da infância de Jesus. Que giro. Vão-se meditando nos mistérios que a Sagrada Escritura nos indica explicitamente ou implicitamente, e vamos sempre terminando com a invocação com que também terminamos a nossa consagração. Divino Menino Jesus, abençoai-nos. Meditamos o Sim. mistério, rezamos uma Ave Maria e dizemos sempre: Divino Menino Jesus, abençoai-nos. Eu vos adoro. Na idade de, no primeiro mistério, 1 ano, no segundo mistério, 2 anos, tudo por aí fora, até ao 12º mistério, na idade de 12 anos, em que o menino é perdido Sim. e encontrado no templo. Podem adquirir no Carmelo as pessoas. Podem adquirir nas nossas casas, sim. Em qualquer das nossas casas temos esta devoção e estes pequenos devocionários para ajudar as pessoas a rezar e a meditar Sim. os mistérios da Santa Infância de Jesus. Aí está. Se é devoto ou se quer saber um bocadinho mais sobre esta devoção, por que não adquirir aqui a coroinha do Menino Jesus de Praga, que é tão bonito e tão simples de rezar. Eu pude aqui folhear e pude ver. Vamos para o brevíssimo intervalo. Nós vamos aqui continuar o nosso pequeno almoço. Até já. Muito bom dia. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos a falar sobre o Santuário do Menino Jesus de Praga. Não é em Praga, estamos a falar aqui em Portugal, tem um santuário, pois é, são os carmelitas que cuidam deste santuário lá em Marcos de Canaveses, em? Avessadas. Avessadas, estou-me sempre a esquecer desta palavra. Avessadas, em que você que está aí em casa já está convidado a visitar. Exatamente. Não é, Frei André? Exatamente, temos todo o gosto de os acolher. E poderá lá encontrar o Frei André, não é? Que está lá. Será provável encontrarem. E temos aqui, como já pôde ver, o Frei André, que nos veio falar sobre este santuário e sobre esta devoção que começou em Praga e espalhou-se pelo mundo inteiro, e em Portugal também é tão difundida e tão conhecida. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos continuar a ver a peça da visita ao Santuário do Menino Jesus de Praga em Avessadas. Vamos ver. Na primeira parte da nossa peça estivemos a ver a igreja do Santuário do Menino Jesus de Praga. E agora convido o Padre Agostinho Leal a mostrar-nos um pouco do exterior do santuário, porque o santuário não é só a igreja, também temos aqui um exterior belíssimo para mostrar. E vou convidar então o Padre Agostinho Leal a mostrar-nos. Muito obrigado. Estamos aqui dentro do Centro de Espiritualidade e eu começo por perguntar: o que é este Centro de Espiritualidade? Centro é lugar de convocatória, de encontro, de reunião, que irradia. Do centro há sempre uma irradiação. Espiritualidade é a dimensão principal da vida cristã. Sem espírito, o que é que resta? O Espírito é que anima, o Espírito é que dá vida, o Espírito é aquela dimensão da nossa vida que nos ajuda a deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. O que é que aqui se faz? Neste momento, o Centro de Espiritualidade é um lugar aberto a qualquer grupo e aqui vêm grupos, pessoas, a nível comunitário ou a nível individual. Há quem venha aqui passar uns dias, sozinho ou acompanhado com 2 ou 3 pessoas, e também há
as pessoas que vêm aqui fazer uma semana de retiro, um fim de semana de retiro, há jornadas e semanas de estudo sobre temas da vida espiritual e, portanto, esta casa e este centro convida à interiorização e, por isso, tem as condições exteriores e interiores, como podemos ver, a este ambiente. Nós estamos num claustro e isto ajuda-me também a situar o centro de espiritualidade para quem não conhece. O claustro medieval, este não é, mas tem a estrutura disso. Geralmente um claustro tem 4 portas, 4 entradas. É sempre quadrado. Uma das portas liga, porque o claustro também é meio de comunicação, uma das portas liga com a igreja, neste caso com o Santuário do Menino Jesus. Outra porta liga com o refeitório e outra porta liga com os lugares, as salas de estudo, geralmente onde haveria a biblioteca, onde estava a biblioteca, e a sala também da correção fraterna, da revisão de vida, que era, antigamente chamava-se a sala do capítulo. Portanto, atualizando o edifício, porque ele foi remodelado, aqui temos salas de reunião, salas para as palestras, temos recantos, e o claustro também é um deles, para a pessoa desfrutar da sua individualidade, e depois, por cima, estão os quartos. Aqui temos uma capacidade para receber à volta de 70 pessoas, com quartos duplos, quartos individuais. E recordo que no seguimento da peça o Padre Agostinho referiu que o santuário é um todo, é o interior e o exterior. E nós vamos lá para fora novamente mostrar um pouco mais do que é o santuário. Vamos ver o que é o palacete e o monte de oração. Vamos? Vamos! Padre Agostinho Leal, nós estamos agora aqui perto do monte de oração, estamos aqui perto do palacete. Que significado tem este palacete? Qual é a história dele? Em 1958, mais ou menos, o Padre Isidoro Maguna já tinha na sua cabeça, o Padre Isidoro Maguna era o delegado provincial da Ordem, e já tinha na sua cabeça o noviciado. Para isso era necessário terreno. Neste palacete vivia uma família nobre, que tinha uma filha única, Mariana, que depois entrou para as Carmelitas Descalças. Essa irmã, já carmelita, quis contribuir para o sonho do Padre Isidoro e ofereceu esta Quinta da Moria, chamava todo este espaço a Quinta da Moria, ofereceu à Ordem com a condição de fazerem aqui o noviciado, o convento. E nós estamos aqui perto, então, como eu disse há bocado, do Monte da Oração. São contemplados, então, 12 mistérios. Tem algum, assim, específico que nos queira mostrar? O da visitação, uma vez que estamos na preparação das Jornadas Mundiais da Juventude. Então, vamos lá. Então, eu escolhi este mistério, o da visitação, porque é muito pedagógico, quer do ponto de vista litúrgico, quer do ponto de vista espiritual, e é aqui que também há uma referência ao Menino Jesus de Praga, que vou referir no fim. O nascimento e a morte. O mistério do Natal, o mistério do nascimento e o mistério da Páscoa, o mistério da redenção. Só entendemos o Natal se tivermos em conta também a Páscoa e vice-versa. É por isso que o Menino Jesus de Praga tem também uma cruz, para significar precisamente que ele nasceu como nosso Senhor, como nosso Redentor. Padre Agostinho Leal, estamos aqui perante o segundo mistério, mas eu gostava de ver os outros. Podemos ir até ao Monte da Oração
a continuar ali e ver os restantes? Mas vamos com São João da Cruz, Vamos! com os seus versos que dizem assim: ó bosques e espessuras, plantadas pela mão do meu amado, dizei-me se por vós terá passado. E nós vamos passar. Para despedir, temos alguma loja? Temos algo para comprar aqui? Para despedir, e depois da visita ao santuário, do Monte da Oração, depois do almoço ou do lanche, antes da viagem, temos a Casa das Edições, ou a Loja das Edições, temos uma lembrança. E estamos aqui, então, na loja, um lugar cheio de produtos e evangelização, começando então pelos livros. Os livros que são feitos aqui na Edições Carmelo e em outros produtos. Mas vamos agora falar um bocadinho sobre as Edições Carmelo. A sede é aqui neste santuário, correto? A sede é aqui no santuário e o que pretende esta edição, que é humilde e pequena, mas pretende precisamente isto, que para fora dos lugares, para fora, mais além das visitas, continue a formação, a evangelização, e isso as Edições Carmelo é o que fazem através de livros, que são essencialmente livros da espiritualidade dos santos do Carmelo, e como em qualquer lado, os lugares são marcantes, e nós gostamos, em princípio, de ter sempre uma pequena recordação do lugar onde fomos. E assim me despeço. Venham conhecer então o Santuário do Menino Jesus Praga. Até uma próxima, se Deus quiser. E já se programa para visitar aqui o Santuário do Menino Jesus de Praga. Acredito que será um dia muito especial, não só para conhecer também um bocadinho mais de Marco Canaveses, que é um lugar lindíssimo, conhecer este santuário e fazer um dia de espiritualidade. Acho que é muito importante nós tirarmos alguns dias para fazer estes momentos que nos fazem crescer na nossa fé e nos fazem também conviver em família. Leve a sua família até este santuário. Frei André, esta devoção ligada à infância de Jesus ainda é significativa nos nossos dias? Eu acho que sim. Se nós repararmos, infelizmente, aquelas notícias que todos os dias nos entram em casa, É verdade. mostram que todos nós queremos ser grandes e vemos, às vezes, as consequências nefastas desta grandeza. A devoção à infância, a devoção a vermos o nosso Deus que se fez pequenino. Tão simples. Tão simples. Recorda-nos o valor da simplicidade, recorda-nos o valor da humildade, recorda-nos o valor de cuidarmos da nossa infância, daqueles mais pequenos. Recorda-nos o cuidado que devemos ter dos mais frágeis, porque a infância e normalmente a velhice são os dois momentos de maior fragilidade. E ao meditarmos a infância, e ao meditarmos a infância do menino Jesus, que não foi uma infância de todo simples. Sim. A Sagrada Família teve muito que chorar, muitas lágrimas derramou. Muitos desafios. Muitos desafios teve que encontrar. Também para as famílias, esta devoção à infância de Jesus faz reconhecer na Sagrada Família de Nazaré aqueles que cuidaram do menino, dos desafios que tiveram que tomar, dá-lhes ânimo para os seus próprios desafios, dá-lhes ânimo para as dificuldades que sempre existem. Portanto, esta devoção, este olhar contemplativo sobre os mistérios da vida de Cristo, e qualquer mistério da vida de Cristo é sempre salvífico, não é? Mas este olhar para a pequenez do nosso Deus e da nossa tentação de querermos ser grandes e independentemente da forma de o sermos, é muito relevante para o nosso mundo.
Fala-nos um pouco do culto que é prestado ao Menino Jesus no santuário em Avessadas. No santuário nós temos um culto eminentemente litúrgico. O culto é fundamentalmente a celebração das missas. Tradicionalmente, os dias 25 de cada mês são dias que o Carmelo dedica ao Menino Jesus. Sim. Antigamente era sagrado, em todos os dias 25 fazia-se a missa do Menino Jesus. Sim. Nós, como, claro, as pessoas não... Se às vezes o 25 cai à semana, torna-se difícil para as pessoas. Nós temos uma grande expressão desse culto no que nós chamamos o Domingo das Bênçãos, que é sempre o domingo mais próximo do dia 25. E o Domingo das Bênçãos é uma realidade muito, muito bonita. É das bênçãos porque o domingo ganhou o nome do que acontece. Temos as bênçãos, as várias bênçãos. Temos bênçãos das grávidas. Ai, que bonito. Temos bênçãos das mulheres que já deram à luz com os meninos recém-nascidos. E temos depois a bênção das crianças. E são sempre enchentes. São sempre enchentes no santuário em que, diante daquela grande imagem que nós vimos do Menino Jesus, naquele presbitério imenso, que às vezes deixa de se ver o presbitério com a quantidade de pessoas que vão, de mulheres grávidas. E depois isto é muito bonito ver, há sempre uma palavra dirigida a estas mulheres grávidas e é sempre, normalmente, uma palavra de agradecimento pelo dom da vida. Depois há sempre também o agradecimento às mães que trazem os meninos ainda pequeninos. Eu tive a sorte de poder orientar por alguns infortúnios que existiram. Eu tive a sorte de poder fazer parte um bocadinho dessa liturgia e dizia às mães: o Natal chegou mais cedo, não foi? E todas disseram que sim, porque aqueles meninos que trazem no braço, estes são as grandes bênçãos, a grande prenda que Deus lhes dá. E depois ver as crianças todas reunidas debaixo deste grande pequenino que é o Menino Jesus. Vê-las todas reunidas é uma alegria tremenda. Ver como estamos vivos. Para além do Domingo das Bênçãos, que outros momentos tem no santuário? Temos o Domingo das Bênçãos, que normalmente é durante a celebração da Eucaristia das 11h30, e é, como disse, sempre no domingo mais próximo do dia 25 de cada mês. Depois, à tarde, rezamos a coroinha do Menino Jesus, também em todos os domingos das bênçãos, aquela coroinha que já tivemos a oportunidade de ver, rezamos-la em conjunto, em comunidade, e fazemos procissões ao longo dos claustros, pelos claustros, que também tivemos a oportunidade de ver nesta peça. Fazemos a procissão com a imagem do Menino Jesus. Mas há um grande momento, que é um momento muito significativo, que acontece sempre no primeiro domingo de junho. Sim. Que é a festa, a peregrinação anual ao Santuário do Menino Jesus. E aí é uma peregrinação grande de gente que vem de várias partes do país como devotos, como peregrinos do Menino Jesus, para chorar, para rir, para agradecer, para pedir, o que seja. E também aí acredito que a grande família carmelita também se desloque, não? Sim, nesse dia, normalmente, sempre que é possível, reúnem-se sempre as nossas comunidades. Como é um domingo, há sempre alguns impedimentos, mas por norma está sempre o nosso padre provincial, que é quem preside a celebração, e estão elementos de várias comunidades. Claro, as irmãs não estão porque não é próprio delas, mas estão presentes pela oração, que se fazem presentes. Que é importantíssimo. E temos presentes os nossos colares. Portanto, a família está reunida na casa daquele que nos congregou sempre, que é a casa de Jesus. Que bonito. Há grupos peregrinos que peregrinam ao santuário do Menino Jesus? Sim, temos bastantes peregrinos que vão ao santuário. Alguns peregrinos a pé, mais das redondezas. Alguns grupos muito significativos,
e outros mais reduzidos. Às vezes juntam-se 2 ou 3 pessoas, devotos, e saem de madrugada para chegar ao santuário, para chegar aos pés do Menino Jesus. E temos também, depois, peregrinos, assim, autocarros que nos chegam. Isto para além de todos aqueles peregrinos que são, para nós, incógnitas, Claro. mas que damos por eles pelas velas acendidas, damos por eles pelas flores que são deixadas, damos por eles destas formas. Vocês têm missa diária no vosso santuário? Nós temos missa diária às 8 da manhã todos os dias, e depois de segunda a sábado. Domingo temos 3 missas. Temos uma missa às 7h30 da manhã, que tem bastante gente. Temos uma missa às 9 Sim. e temos uma missa às 11h30. Pronto, então, olha, já sabe que pode ir ao santuário e poderá organizar-se para participar da Eucaristia. Fale-nos das promessas que são feitas neste santuário e do carinho e amor que as pessoas o fazem. Lá está, as bênçãos aqui não são por acaso, não é? São porque o Menino Jesus está ligado à infância, está ligado à gravidez de Nossa Senhora. Nossa Senhora, antes de dar à luz, teve no seu seio 9 meses. Foi o primeiro sacrário vivo, Exatamente, não é? o primeiro sacrário vivo. E é muito bonito as grandes promessas estão neste âmbito, estão no âmbito das gravidezes, dos meninos. Há muitas mães que oferecem esculturas de cera. Sim. A agradecer os meninos que o menino lhes deu. Sim. Depois há peregrinos que deixam figuras de cera porque pedem ajuda do menino por causa de um braço, de uma perna, do que for. E oferecem muito estas ceras. Oferecem as suas flores, que às vezes todos nós temos sabemos o que isto significa, não é? O oferecer uma flor, a flor pode ser bonita ou feia, mas o gesto da oferta, isto tem muito peso, muito significado para as pessoas. E são às vezes oferecem o seu olhar, as suas lágrimas. E isso são as ofertas que são feitas ao menino e que, como diz o Evangelho, não é? Jesus havia dito que aquela viúva deixou 2 moedas e deu o que tinha e deu tudo. E às vezes há pessoas que com basta o seu olhar e dão o seu coração. E os carmelitas guardam um registro de todos os que passam lá? Todos é impossível. Pois, Todos é impossível porque, graças a Deus, passam muitos de forma incógnita. Mas sim, guardamos de 2 formas. Uma primeira, às vezes estamos presentes quando vêm alguns grupos ou quando vêm pessoas significativas, e nós temos um pequeno jornal chamado Mensageiro do Menino Jesus, que ali está, um exemplar. Um Mensageiro do Menino Jesus, que normalmente tem sempre algumas notícias de alguns peregrinos que passaram, de alguns grupos que passaram pela nossa casa. Mas há outra forma, e essa guardamos-la como relíquia, que é junto da imagem que dá a grande devoção, está um livro de visitas, em que as pessoas escrevem. E notamos que há pessoas que escrevem muito bem e outras que têm mais dificuldade. Mas as histórias que ali são contadas são das pessoas, são histórias vivas que é o seu coração, a sua vida que está expressa em palavras. E essas são guardadas como relíquias. E nós não andamos propriamente a folhear por questões de curiosidade, mas de vez em quando deitamos um olho e vemos agradecimentos extraordinários ao menino, pedidos, e depois o pedido já é um agradecimento mais tarde, e isto é a intimidade dos peregrinos que nos visitam, e essa é guardada religiosamente. Vidas que são tocadas pelo Menino Jesus. Exatamente. Não é? Isso é muito bonito.
Sabemos que, como já falou, que os carmelitas estão muito ligados à espiritualidade do Menino Jesus. Os vossos fundadores, a Santa Teresa e São João da Cruz, que outros santos nos podem ajudar na vivência dessa espiritualidade? Eu lembro-me logo, qualquer um deles, de certeza, que nos ajuda. Graças a Deus, nós temos a sorte. Vocês têm muitos santos, graças a Deus. Sim, a sorte e o desafio e a responsabilidade. É verdade. Temos bastantes santos, mas sem dúvida Santa Teresinha, porque também é logo do Menino Jesus. Sim. E aprender de Santa Teresinha esta confiança, este abandono da criança que adormece sem medo nos braços do seu pai. Isto aprendemos do menino Jesus que adormece sem medo, por certo, nos braços de Nossa Senhora e nos braços de São José. Esta confiança que o menino colocou nos seus pais e que nós estamos chamados a colocar em Deus, estamos chamados a colocar no próprio menino. Esta confiança, este abandono, este ser pequenino, este evitarmos às vezes grandezas que nos ultrapassam. E como diz o Salmo, a mim basta-me, não aspiro a coisas grandes, basta-me estar. Eu adormeço sem medo. Frei André, nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa. Agora pode falar ali para a câmara. Isso já é mais difícil. É mais difícil. Uma mensagem para quem está em casa. A mensagem é uma mensagem de conforto e de esperança. As promessas do Menino Jesus as promessas do Senhor Jesus são eternas e cumprem-se sempre. Ele disse ao tal sacerdote carmelita que lhe reparou as mãozinhas: quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei. Os inúmeros peregrinos que nos chegam são a prova viva desta promessa de Jesus. Quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei. Quanto mais me amardes, quanto mais me tiverdes junto de vós, mais eu posso fazer maravilhas em vós. E este é o desafio, esta é a mensagem. Deus quer fazer muito, quer fazer imenso nas nossas vidas. Ele só precisa de uma coisa, não precisa mais nada, ele só precisa que nós deixemos. Como Maria, a Virgem do Sim, não tenhamos nunca medo de dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade. Esta é a mensagem que vos deixo. E que linda mensagem. Muito obrigada pela sua presença e por nos trazer um bocadinho da vida deste santuário e desta devoção. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. E você que está em casa, reze também pela vocação aqui do Frei André. Uma vocação tão nova, é tão bonito vermos assim jovens a dar a sua vida por Jesus, a dar o seu sim, a dizer este sim ao convite de Jesus a dar a vida pelo seu reino. Então, saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser. E pronto. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.